Vício, meu, isso aqui é demais, tá? A pessoa, quando tá solteira, não tem vício de nada. Aí ela entra num relacionamento, começa a fumar, beber, quer ficar saindo toda hora. Agora, todo final de semana tem que sair pra ir na casa de alguém. E aí bebe, fuma, tá sempre descontando a frustração dela nessas coisas. É jantarzinho, é não sei o que lá. Sabe, existe um princípio de equilíbrio entre todas as coisas. Quando você passa dessa linha, que você se transforma nisso num vício, na verdade esse vício é uma fuga. E quando você entra nessa fuga, automaticamente você percebe que o teu relacionamento ou o teu casamento é o que está causando isso. Só vou abrir um parênteses aqui para você, tá? Quando eu falo que o problema é o relacionamento, eu não estou dizendo que a culpa é do outro, tá? Em nenhum desses itens aqui. Não significa que a culpa seja do outro. Algumas coisas, sim, o outro que está te afetando. Mas normalmente é o peso do relacionamento, de o fato dos dois não estar conseguindo ficar bem. Aí você desconta ou tem problemas que é relacionado a essa falta de compreensão, essa falta de ter um relacionamento bacana, tá? Entenda bem, não estou colocando a culpa no um no outro aqui, tá? É só para você ter essa visão. Vício em compra, em comida, a pessoa fica gorda. Quantos casais aí que os dois são magros, vivem junto, daqui a um pouco tá os dois uns balofo gordo. O que acontece? Balofo gordo, com todo respeito, ok? É normal a gente ter fases onde a gente fica um pouquinho mais gordinho, etc. Mas quando você excede isso e vira um problema físico, ou seja, você fica muito gordo, você tem uma compulsão por comida, o que a comida faz? Você está comendo, a comida te dá prazer. E o que é prazer? É hormônio. É puro hormônio. Por isso que você tem que comer, para você alimentar de fora alguma coisa que interiormente não existe mais. Então os casais aí que estão muito gordinhos e que eram magros, pode ter certeza que vocês estão jogando muita culpa, vocês estão jogando muita frustração, vocês estão jogando um desânimo, tudo em algum tipo de vício. Ok? Isso não significa que os casais que vocês enxergam por aí, que são gordinhos, tenham problemas, ok? Às vezes eles sempre foram assim. Eu estou falando aqui quando a pessoa sai de um estado e vai para o outro. Você não fumava, não bebia, ou sei lá, não tinha compulsão em compras e de repente dentro do relacionamento de 5, 6 anos você começa a ter isso. Aí o problema está correlacionado, tá? É diferente se você conhece alguém que tu já fuma, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dependência emocional e estrutural, isso aqui é outro problema. A dependência emocional, claro, né? Isso aqui acontece na maioria dos casais. A pessoa acha que a outra ela tem que preencher ela de uma maneira gigantesca. Eu vou falar disso aqui daqui um pouquinho. E a dependência estrutural, que é outra coisa que eu também vou falar depois, que isso aqui gera muita frustração e problema na vida das pessoas também, por simplesmente depender do outro. Claro que tem algumas regras aqui, tá? Mas eu vou mostrar para vocês depois que o ideal de tudo é você não depender do outro. É você saber o que você faz da tua vida, porque você nunca sabe o que vai acontecer no futuro. Então eu prefiro que a minha esposa trabalhe, tenha o dinheiro dela, tenha a liberdade dela, vai atrás do sonho dela, que vai fazer tudo que é bom para ela, porque quanto mais feliz ela tá, quanto melhor ela tá, quanto mais eu vejo ela brilhar, mais tesão eu tenho por ela, mais carinho e amor eu tenho por ela, porque sempre é assim que eu quero ver a pessoa. E tu acha que o pensamento dela comigo é qual? É o mesmo. É o mesmo. Isso tem a ver com o estrutural e emocional. Quando os dois andam num processo evolutivo, em equilíbrio, adivinha o que acontece? É sucesso no relacionamento. Mas para chegar lá tem que saber uma série de coisas também. Trauma, né? Trauma emocional, que acontece nos casamentos aí. Brigas. Toda traição é um trauma. Todas. Tem gente que fala assim, eu fui traída, mas eu perdoei. Tu não perdoa coisa nenhuma. Deixa de ser mentirosa, deixa de ser mentiroso. Porque trauma você não esquece. Você só lembra menos. Porque instintivamente o teu cérebro ele grava isso como um modo de defesa. Você nunca mais vai esquecer. Então quando você fala assim, eu perdoei o outro, na verdade tu só jogou a culpa para cima do outro, tá? Porque ninguém perdoa o outro de verdade. Você só lembra menos e você se perdoa para você não ficar carregando esse tipo de coisa. O máximo que tem que fazer é simplesmente aquela pessoa que traiu chegar para o outro e falar, eu sinto muito. Eu fiz algo que agora eu estou arrependido. E de hoje em diante não farei mais. E aí o casal vai ter que ver como é que se entende nesse ponto para frente, tá? Se vai conseguir viver junto ou não.
Dívida e falta de dinheiro, todo casal desequilibrado começa a ter muita dívida e falta de dinheiro. Claro, não tem comunicação, ninguém sabe nada do outro, vai ter problema. A tristeza sem sentido. Tem muitas pessoas que vêm aqui para terapia e que a pessoa chega aqui e eu pergunto para ela, né? Claro, né? Ela vai falar sobre a tristeza, falta de sentido na vida dela e tal. E ela diz, eu tenho uma tristeza dentro de mim, eu não sei o que é. Eu sou terapeuta, então eu vou investigar tudo isso. Só que muitas vezes essa tristeza sem sentido, tem vários tipos de tristeza, tá? Tem a tristeza com sentido e a sem sentido. A tristeza com sentido é aquela tristeza que tu fala, eu estou triste, mal, magoado e por conta de algo que aconteceu. Então você sabe de onde é que vem isso. E tem outra pessoa que chega ali e fala que simplesmente está triste e ela não sabe de onde é que vem isso. Muitas vezes essa tristeza é porque ela entrou em alguma fase do relacionamento e que o relacionamento dela está tão mal, não tem mais quase que nada acontecendo ali que pulse a pessoa e que ela está tão na zona de conforto, vamos dizer assim, ou o relacionamento ele se tornou uma convivência apenas, uma coisa mais monótona, ela tem uma sensação de que, ela não sabe de onde é que vem a tristeza. Ela, ele, tá? Não importa. Às vezes eu falo ela aqui, mas tanto faz. É porque eu tenho muito mais paciente mulher. Então, assim, essa tristeza sem sentido é porque o relacionamento perdeu o sentido. Então o casal já não tem mais tanta coisa, não tem mais tanta conversa, não tem comunicação zero, a sexualidade tendo ruim, ela tem essa coisa assim, eu não sei o que é. Eu começo a investigar, quando eu entro no relacionamento eu percebo que está ali o problema. Então isso também é um problema que tem a ver com os relacionamentos. Depressão, outra coisa. Tá cheio de gente por aí, depressiva, triste, porque o relacionamento, ele sufocou o eu da pessoa. Vou falar isso depois, tá? Então tem muita gente que vive em prol do outro. E aí gera depressão, com certeza, tá? Vou falar disso depois. Vou seguir com a aula aqui.